Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio de Segurança Patrimonial. Sabemos que a construção de um patrimônio, ele depende muito de um estudo, depende de uma segurança. E quem não quer, na verdade, ter um patrimônio que você planejou, mas planejou de uma forma sólida. E para isso nós temos aqui as nossas especialistas, né? Vamos conversar com a doutora Larissa, vamos conversar com a doutora Jaqueline Costa. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, Jaqueline. Ótimo, Renata. Muito obrigada pelo convite, né, doutora Larissa? Muito obrigada também. Eu sou Jaqueline Costa, proprietária da Faz Morar Imóveis, sou corretora da Caixa Econômica Federal, tenho aí quase 20 anos, né, de estrada, vamos dizer assim. Pouquinho tempo, né? E a gente está aí no mercado assessorando as pessoas que querem investir, né, em imóvel de propriedade da Caixa ou até mesmo imóveis que sejam de outros bancos, né, os imóveis adjudicados, né, retomados pelo banco. Perfeito. Doutora Larissa? Olá, obrigada, doutora Renata, doutora Jaqueline. Eu sou a Larissa Barcelos, advogada, trabalho no escritório Bertoldo Advogados. Já tenho 10 anos, né, de profissão, 10 anos que eu formei na área de Direito, e vim aqui hoje contribuir com meus conhecimentos, a parte jurídica que envolve no momento que você adquire um imóvel, e quais são as seguranças que você tem que ter, e as cautelas também, né, porque acontece momentos que o imóvel pode trazer certos problemas jurídicos, dor de cabeça. Exatamente. Bom, e eu não me apresentei, né? Meu nome é Renata Bertoldo, eu sou sócia do escritório Bertoldo Advogados. Quando falamos em segurança patrimonial, né, e no nosso primeiro episódio, a ideia é levar as pessoas a informação referente de como adquirir um imóvel, né? E quando fala... mas quando fala em patrimônio, o que seria, na verdade, um patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens. Então, o episódio Segurança Patrimonial, nós vamos falar sobre vários tipos de investimentos, mas eu entendo que o investimento em imóvel é algo que traz muita segurança, né? Eu posso chamar de Jaque? Claro. Jaque, explica pra gente aquela velha máxima, assim, quem compra terra não erra? Oh, com certeza. Quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra. E a melhor forma de você comprar um imóvel é que esse imóvel ele tenha ali uma rentabilidade, né? Você pode comprar um imóvel por um valor de mercado ou um valor que você possa ter um retorno financeiro se o seu objetivo é um imóvel para venda ou mesmo um imóvel para locação. Só que as pessoas, elas têm, eu já conversei com algumas pessoas, muitas dúvidas relacionadas à compra de imóvel em leilão. Confesso que era uma dúvida para mim, tá? Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre isso, tinha muito receio sobre a compra de imóveis por meio de leilão, por via judicial ou extrajudicial, e depois desse estudo, acho que meio que desmistificou, né, aquela insegurança que existia, como você pode investir o seu patrimônio, enfim. E como você tem só 20 anos de experiência, né, Jaqueline, tá chegando, nada melhor do que você como corretora, né, corretora Caixa, porque sabemos que os imóveis, existem formas e formas de leilão, mas o leilão judicial, extrajudicial, o leilão Caixa, é a forma que eu entendo, no primeiro momento, para quem está iniciando, é a forma mais segura. E aí, conta um pouco para a gente como que funciona esse investimento por meio de um leilão, como que funcionam os leilões da Caixa. Bom, realmente, é a máxima que você citou, né? Quem compra terra não erra é a melhor coisa. E comprar um imóvel da Caixa Econômica Federal é melhor ainda. Primeiro, porque você está comprando um imóvel de um banco federal que já consolidou a propriedade e que responde pela evicção de direito. Então, ou seja, se houver alguma situação, né, de alguma ação, né, do ex-mutuário, quem vai responder por isso é a Caixa Econômica Federal. Então, ela já te dá essa garantia. Outra garantia que também o banco te dá, e é o que diferencia, inclusive, dos leilões judiciais, né? Então, para quem está começando, realmente, eu concordo com você, o melhor é começar pelo extrajudicial. Mas vamos imaginar a situação, por exemplo, que tem a necessidade de cancelar aquela venda, né?
está no edital da Caixa Econômica Federal, ela vai te devolver tudo que você pagou com correção da caderneta de poupança, inclusive se você precisou fazer mudanças, né, reformas no imóvel que sejam necessárias para a moradia. Por exemplo, comprou o imóvel precisava de fazer uma revisão elétrica, a questão elétrica estava realmente não iria funcionar, ou seja, o que eu aconselho para o meu cliente? Aquilo que ele fez, ele vai gastar, vai pegar uma nota fiscal e se por um acaso isso acontecer, ele vai apresentar todas as notas fiscais para a Caixa e ela vai te reembolsar. Então, é muito tranquilo, né? Nesse sentido, que você tem essa garantia. Você não está comprando um imóvel enrolado, no escuro, né? No escuro. Você está comprando um imóvel com essa garantia de um Banco Federal. Mas é claro que é necessário ter muito cuidado, porque tem outras avaliações que precisam ser feitas, né? Ou seja, você tem que avaliar o preço de mercado daquele imóvel, você tem que avaliar a ocupação, a resistência que o ocupante vai oferecer na saída do imóvel. A gente sabe que o custo desse imóvel, né? Se for um imóvel para venda, principalmente, se for, por exemplo, um apartamento, tem o condomínio, né? Em quanto tempo ali esse imóvel pode ser alienado. Então, eu acho que essa tabela, esse cálculozinho é muito importante, né? Com certeza. Inclusive, eu tenho, né, a calculadora do leilão, onde, quando eu estou dando consultoria, né, para os meus clientes, ou até mesmo na mentoria que eu faço, eu realizo, né, eu ensino as pessoas a calcular justamente tudo. Por quanto que ela está comprando, por quanto que aquele imóvel vale, quanto que ela vai gastar de cartório. Vamos estimar que ela vai precisar gastar com um advogado para uma emissão na posse. É claro que a gente faz toda a abordagem com o ocupante para não ser necessário uma emissão na posse e para que a gente possa realizar, né, a desocupação de forma bem feita, negociada e até mesmo ajudando a pessoa que está lá dentro, né? Porque a experiência que a gente tem, uma das coisas que muitas pessoas ficam com medo é que a pessoa vai depredar o imóvel, né? Você vai pegar um imóvel e vão arrancar tudo lá dentro. Esse é um medo, né? As pessoas têm esse medo. Nós vamos entrar nessa parte bem detalhada, até com a doutora Larissa sobre isso, mas antes eu gostaria de desmistificar um ponto. Muitas pessoas perguntam assim, eu preciso de muito para começar a investir em imóvel? E eu cheguei a fazer algumas pesquisas. É possível, por exemplo, em um imóvel avaliado aí em R$200 mil, você adquirir esse imóvel por R$120 mil, R$100 mil? Isso é possível acontecer? Com certeza. E quando você comenta isso com a pessoa, fala assim, como assim? Mas por que a Caixa vende tão barato, né? A explicação é que eu sempre falo com as pessoas, gente, o banco, ele administra recurso financeiro, dinheiro. O banco, ele não está ali para administrar patrimônio. Então, o objetivo do banco é o quê? É transferir para um terceiro aquele imóvel que ele não tem uma finalidade específica, né? Mas explica melhor para a gente, por que tem esses descontos? Porque tem modalidades de leilão, né? Tem o leilão direta, online, primeira arrematação. Explica para a gente como é que funciona essas etapas. Sim, são 5 etapas de vendas, né? Tem o primeiro leilão, o segundo leilão, o terceiro leilão, que é chamado de licitação aberta, depois vem o venda direta e depois vem o venda direta online. As 3 primeiras modalidades são realizadas pelo leiloeiro, né? Então, a pessoa vai entrar no site da Caixa Econômica Federal ou do banco, né? Eu falo muito de Caixa porque eu sou corretora da Caixa Econômica, mas a gente também atua com outros bancos desde que é demandado pelo nosso cliente para analisar aquele edital. Então, na Caixa, essas 3 primeiras fases você vai realizar no site do leiloeiro, né? A proposta, né, de compra, e para isso você tem que cadastrar com antecedência, ler o edital, ver as condições de venda. Se aquele imóvel não foi vendido nessas 3 primeiras fases, ele vai diretamente para a próxima fase, que é a venda direta. Na venda direta, é um cronômetro onde aquele imóvel vai ficar por 3 dias à venda e as pessoas vão entrando no site da Caixa Econômica. Aí sim, já é no próprio site da Caixa Econômica e vão realizar a sua proposta e aguardar o cronômetro fechar. Vai ganhar aquele que realizar a melhor proposta. E a disputa, ela é realmente
bem acirrada, né? Porque agora parece que o imóvel no leilão ele virou a moda, né? Todo mundo. Saiu uma reportagem, né, no final do ano passado com essa evidência, inclusive demonstrando as vantagens, né, de adquirir um imóvel em leilão. É uma forma, eu entendo como uma forma muito segura de você aumentar o seu patrimônio, adquirir, seja para renda passiva, né? Para quem não conhece o que é uma renda passiva, é aquilo que você adquire para ter rendimento no futuro. Então, o imóvel você não vai comprar para revender, você vai comprar aquele imóvel como patrimônio, vai usufruir do aluguel, enfim. E isso, eu percebo que as pessoas entenderam com mais facilidade como que funciona o leilão, né? E com essa divulgação, inclusive no ano passado, falou-se muito, né, sobre o aumento dos imóveis, da disponibilidade de imóveis em leilão. Eu acho que isso fomentou muito o segmento, fomentou o mercado, mas, por outro lado, também eu acho que existe uma segurança jurídica, né? E eu gostaria que a doutora Larissa falasse primeiro para a gente, doutora Larissa, sobre o edital. Nós podemos aí comparar o edital a um contrato, né? Porque o contrato ele precisa ser minucioso, ele tem que ser muito bem analisado. Eu já presenciei, sim, infelizmente, situações de pessoas que adquiriram um imóvel num contrato mal feito, né? Eu chamo de contrato mal feito, e a consequência é grande, porque quando você adquire um patrimônio, por mínimo que seja o valor do imóvel, né? E você precisa ali depois arcar com custas judiciais, você tem que arcar com honorários advocatícios para ter direito àquilo que é seu. Isso é algo muito complexo, né? A pessoa não espera por isso. Então, a melhor forma de você conseguir ter a segurança eu chamo de pré-compra, né? Ou seja, analisar a documentação. Então, como estamos falando aqui em leilão, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o edital, né? Que é de extrema importância. Então, o que acontece? O edital, ele é um documento, né? Um documento público, que o leiloeiro, né, ele faz a escrita dele e ele é divulgado na imprensa ou nos órgãos públicos, né, e nele vai estar tudo que está relacionado ao leilão. Desde a data, a hora, o objeto, a descrição do bem, as formas, a condição e as formas de pagamento. Então, toda a descrição como vai ocorrer o leilão está no edital. Por que tem que fazer essa análise prévia? Porque é através do edital que você vai saber qual é a real condição desse imóvel. Além do edital, a matrícula, se o imóvel tem algum processo judicial, né, no caso de penhora na matrícula, né? Todo um cuidado, né, porque apesar de ser uma forma muito vantajosa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está tratando de imóvel, é um bem. A correlação com o contrato é que o contrato também trata de bens, não só prestação de serviço, que a maioria é de prestação de serviço, mas trata de bem também. E o objeto, quando está relacionado com bem, a gente pode fazer a correlação do edital com o contrato, que esse objeto tem que estar bem detalhado, bem descrito, porque pode acarretar em nulidade. Aí que vem os prejuízos, os grandes problemas, porque no caso do edital, por exemplo, se esse bem não está bem detalhado, acarreta uma nulidade daquele leilão e da nulidade daquele edital, porque está descumprindo o artigo 886 do Código de Processo Civil. Então, tem que tomar muito cuidado com as minúcias, assim, dos detalhes, porque pode acontecer você arrematar e ter um problema futuro, que é passível de nulidade. E, às vezes, se não tem entendimento nos tribunais superiores, você não consegue anular. Não consegue anular e fica com aquele bem, vamos dizer assim, preso, né? Você não adquire, mas também não acontece nada. E o contrato é muito importante, quando faz a correlação, na questão do objeto, que o contrato você não pode ter objeto ilícito e indeterminado, isso é passível de nulidade também. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, uma leitura muito criteriosa, por isso que é muito importante você ter um auxílio de um advogado também nessas horas, porque ele vai conseguir entender o que está escrito ali. Esse é um ponto importante, porque falamos muito em edital, né?
Quantas páginas tem o edital, Jaqueline? Pois é. Isso eu, inclusive, eu ia falar, porque olha, um edital tem 96 páginas. Exatamente. Né? É em torno disso, 94, 96 páginas. E o que é muito importante até, doutora, pegando um gancho aí na sua fala. O edital é a norma daquele bem que está sendo leiloado. Uhum. Então, no caso da Caixa Econômica, é ela que faz o edital, não é o leiloeiro. Uhum. Então, o leiloeiro só recebe. Uhum. Então, se você não entende, não lê o edital, e não é ler só uma partezinha do edital, você tem que ler ele todo. Aí, ler e entender. Ler e entender. É. Aí, se você não entende, é o que você falou. Tem que buscar, então, quem entende, um advogado, um especialista, uma pessoa que trabalha com isso. Porque aconteceu recentemente, porque depois que você fez a arrematação, não adianta você falar o seguinte, eu não sabia, quero devolver o leito. Porque na hora que acontece isso, está lá no edital, por exemplo, que quem arrematar vai ser o responsável pelo pagamento das despesas próprio terreno. E o que são as despesas próprio terreno? Condomínio e IPTU. Aí você vai lá e lê o edital mais ou menos. Aí o que acontece? Fez uma compra mais ou menos. Fez uma compra mais ou menos. Vai receber mais ou menos. Vai receber o quê? Depois você vai descobrir que existia lá um débito de R$80 mil de condomínio. Então, quando falamos da segurança patrimonial, e esse é um ponto importante, a segurança começa em você contratar um profissional que consegue te assessorar. Por quê? Você consegue comprar um imóvel por meio de um leilão caixa, que é uma forma segura, sem uma assessoria? Consegue. Você consegue, não existe dúvida nenhuma. O acesso é simples ao portal, né? Você consegue um acesso simples, o lance é muito simples. A dúvida é pré. Né? Tudo que aconteceu antes. Eu analisei a matrícula daquele imóvel, existe uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, tentando, né, anular aquele leilão. Então, essa consulta ela é de extrema importância. É muito comum em escritório e advogado, principalmente família, tá? A família, eles olham para você assim, dá uma lidinha nesse contrato para mim. Esse contrato de imóvel é muito interessante, por quê? Lê o contrato para mim, vê se o contrato está todo certo. Aí você olha o contrato e fala assim, aparentemente está tudo certo, mas eu não sei, eu não vi a CNDs. Eu não vi a matrícula do imóvel, eu não sei se está averbado, eu não sei nem mesmo se o proprietário, que alega ser proprietário aqui no contrato, é o proprietário na escritura. Então, ou seja, a segurança patrimonial, entendo, por meio de um leilão ou qualquer outra forma de aquisição de um imóvel, ele começa em uma análise minuciosa da documentação. Com certeza. Então, se você analisa com cuidado aquela documentação, e aí a Fazmorar faz esse trabalho também, né, de assessoria no momento em que a pessoa vai adquirir o imóvel, eu entendo isso como a primeira etapa da segurança patrimonial. É o quê? É antes de comprar, você se resguardar, né? Ter uma orientação de um profissional que vai realmente orientar. Em 96 páginas, gente, de um edital, é algo muito complexo, porque são 96 páginas de letras minúsculas. Então, não são 96 páginas apenas, são 96 páginas minúsculas com uma complexidade de normas, de leis e que faz remissão, né? O artigo, a cláusula X que remete à cláusula Y. Então, ou seja, é uma forma, eu entendo, né? Posso estar enganada, mas a primeira etapa da segurança patrimonial, ao você adquirir um imóvel por meio de um leilão, é na contratação de uma assessoria. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né, doutora Larissa? Exatamente, porque a leitura do leilão é de extrema importância. Ela posso dizer que é obrigatória. Com certeza. Porque senão... Igual ela trouxe aqui o caso das obrigações próprio terreno, não adianta você falar, eu não sabia. É igual no caso do contrato, assinou. O eu não sabia. Não Quem existe. paga errado paga duas vezes, Paga né? duas vezes. Assinou, não tem o que questionar. Arrematou, concordou, não tem como questionar. Só para esclarecer para as pessoas, obrigação próprio terreno é tudo aquilo que acompanha o bem.
que é uma responsabilidade do patrimônio, ou seja, o condomínio ele está vinculado ao imóvel, o IPTU está vinculado ao imóvel. Ainda que altere a propriedade, né, por meio de um contrato de promessa de compra e venda ou mesmo da escritura, essa responsabilidade ela recai sobre o adquirente, né, sobre aquele que adquiriu o imóvel. Então, porque às vezes a gente usa terminologia, eu sempre brinco com as pessoas, porque o juridiquês, né, aquilo que nós usamos com muito cotidiano, é muito simples, né? Fala assim, olha, uma obrigação próprio terreno. Às vezes a pessoa está doutora, o que é isso que ela acabou de falar? Morde. Para nós três aqui tá assim. É muito simples, né? Simples, mas para quem está ouvindo. Quando encaminham uma pergunta assim, como é que está o meu processo? Eu falo, foram postos embargos de declaração e agora está concluído por análise do juiz. A pessoa... Tá, obrigada. Mas o que é o embargo de declaração? O que é concluso do juiz? Então, são pontos importantíssimos, né? Mas um outro ponto que eu entendo como a segurança também, né? Então, o primeiro ponto, a contratação de uma pessoa capacitada que possa analisar para você ali o edital, não apenas o edital, mas toda a situação do imóvel, se existe alguma ação em curso, em face, né, do alienante, do leilão, na verdade, no caso aqui a Caixa Econômica Federal, pleiteando aquela nulidade, né, do leilão. Então, essas são as etapas que eu entendo como etapas principais. Segundo, no momento da aquisição. É possível adquirir imóvel em leilão de forma parcelada, financiada? Mas até antes de responder essa pergunta, claro, Renata, eu queria concluir porque a Caixa Econômica Federal, no caso, né, os corretores credenciados são remunerados pela Caixa Econômica Federal para poder prestar todo o atendimento aos clientes. A questão é que a remuneração ela é diferente. Eu disse no início que são 5 etapas de vendas. As 3 primeiras pelo leiloeiro, onde nós assessoramos ao cliente. Então, o banco ele não quer deixar o cliente desamparado. Só que a assessoria é onde eu oriento. Eu falo, olha, não esquece, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não esquece de ver se tem ação judicial. Atenção, verifique se tem débito de condomínio. Ou seja, eu oriento e o cliente realiza. Nas 2 últimas fases, que é venda direta e venda direta online, eu comentei somente da venda direta, que é o reloginho rodando, mas se não vender no reloginho rodando por 3 dias, ele vai para a última fase, onde você compra ele automaticamente, sem concorrência com ninguém. Você clicou lá, ele saiu de venda na hora e ele é seu e você compra ele pelo preço mínimo. Nessas 2 últimas fases, o cliente não me paga nada, ele não precisa me contratar. Porque ali eu sou remunerada pelo banco, né, pela Caixa, para prestar todo o atendimento e a fundo. Ou seja, não é o cliente que vai buscar a informação se tem processo judicial, não é ele que vai realizar. Nós que vamos realizar. Agora, por que a consultoria, no meu caso, né, eu inventei esse novo braço dentro da minha empresa, que é a consultoria para atender os clientes que vão comprar com o leiloeiro. Por quê? Essa atividade, o banco não nos remunera, mas o cliente não pode ficar sem ela. Por quê? O leiloeiro, ele canta pedra. Ele não vai te dar nenhuma orientação jurídica, técnica, financeira. Ele não vai no imóvel, ele não vai lá no imóvel bater na porta, conversar com a pessoa que está lá. Pra gente do muro. É boa. A do muro. E tem a do muro, tem a do traficante. Tem muita história. Tem história aqui para muito podcast. Né? Tem história para muito podcast, gente. É importante, porque quando você vai lá in loco, você conhece, gente, quem está morando, quem não está, os vizinhos comentam, né? E é importante, porque você pode se deparar com uma situação, e eu oriento meu cliente muitas vezes dele desistir, dele declinar, porque a ocupação vai ser difícil de ser feita, existe realmente uma situação bem complicada. Então, o que a gente quer é orientar o cliente para que ele tenha, assim, o mínimo de desgaste possível. Porque a gente não pode, assim, a pessoa está comprando um imóvel, aí vem na sua segunda pergunta, ele está comprando um imóvel que pode ser que apareça lá com 90% de desconto. Claro que não vai sair com 90% de desconto, porque todo mundo vai fazendo suas propostas, etc.
Seria muito bom, seria, né? Comprar um apartamento de é, R$1 milhão por R$100 mil. Seria perfeito. Seria perfeito, mas eu, por exemplo, o meu imóvel, eu já comprei 4 imóveis para mim e já assessorei, intermediei a venda aí de mais de 400 imóveis. Então, o meu imóvel, por exemplo, que eu moro, ele vale 750 mil. Eu comprei por 360. Não é bom? Né? Eu já comprei imóvel por 22 mil e vendi por 55. Olha para vocês verem. Já vendi imóvel por 1.200.000 que vale 5 milhões. Então, isso é porque você, e além do mais, em algumas situações, você ainda pode financiar até 95% do imóvel. E aqui, nem sempre aquela avaliação da Caixa, por isso que é importante a presença, porque muitas vezes o imóvel está avaliado ali por 2 milhões, 1 milhão, mas quando você vai em loco, o imóvel vale muito mais. Perfeito, Entende? perfeito. Isso é muito comum. E é por isso que a consultoria, né, ela é necessária. Ou de um advogado, ou de um profissional feito eu, que tem todos os olhares, e aí a gente consegue dar essa consultoria, porque o imóvel pode estar sendo avaliado errado. O leiloeiro, ontem mesmo, à noite, eu vi um anúncio do leiloeiro, ele colocando o valor do imóvel no site dele que está errado. Ele está colocando mais caro e no edital é bem mais barato. Aí esse cuidado é muito importante, né? Não tenho dúvida. Mas um outro ponto também que eu entendo que e aí entra muito na minha linha de trabalho, é sobre um planejamento tributário. Tá? Meu direcionamento de trabalho é com o planejamento tributário. E eu percebi muitas falhas, tá? Inclusive participei de uma imersão. Foi muito curioso que a imersão era de leilão de imóveis e diversos investidores do Brasil inteiro. E a minha pergunta era: como que você planeja a aquisição dos seus imóveis, né? Já que você é um investidor, ali eram só investidores. Como assim planeja? Não, planejamento tributário, você compra por pessoa física, pessoa jurídica, como que você faz toda a gestão, né, do seu patrimônio? Eu não sei, eu nunca olhei isso, não. Isso me assustou. Me assustou por quê? Porque é uma falta de conhecimento muito grande, né? E uma forma que eu sempre falo com meus clientes de você aumentar o seu patrimônio é reduzindo a sua carga tributária de forma legal. Com certeza. Nós não estamos falando aqui de forma nenhuma em sonegação, nós estamos falando em planejamento. A pessoa, quando compra um imóvel e se organiza para alienar aquele imóvel de forma segura, ela consegue uma redução muito expressiva na carga tributária. Vamos falar um pouco sobre renda passiva, né? A pessoa que adquire o imóvel ou adquire vários imóveis para locação. Então, ela quer viver de locação de imóvel. Só que ela faz toda a gestão pela pessoa física. Ela paga um encargo aí de imposto de renda de 27,5%. Ao ponto de que, se ela transferir, e aí tem a forma correta de fazer isso, para uma gestão destas locações por meio de uma pessoa jurídica, ela vai pagar 12% de imposto de renda. Então, isso, ao longo de 12 meses, é muito expressivo, né? E isso é o quê? Uma falta de conhecimento. Então, o planejamento, eu falo que a segurança patrimonial, ela vai muito na forma como você vai aumentar o seu patrimônio e você tem forma legal de conseguir. Uma situação também muito comum, você adquire um imóvel por meio de uma pessoa física. E depois você decide constituir uma holding, né, que é um modelo de pessoa jurídica para gestão e administração, seja de patrimônio pessoal, ou seja ele de patrimônio de investimento, ou uma holding mista, enfim. E você transfere esse patrimônio. Tem a forma correta para que você consiga transferir sem ter incidência de TBI. E depois você pode transferir esses imóveis, né, ou transferir as cotas dessa holding e aí eu falo de uma holding que tem como intenção de planejamento, evitando o inventário, e você transfere as cotas para os seus herdeiros sem ter a incidência expressiva de TCMD. Então, falar sobre segurança patrimonial envolvendo o mercado imobiliário fala diretamente do mercado tributário, né? Essa necessidade que as pessoas precisam de uma orientação sobre como gerir o seu negócio, porque muitas vezes você compra bem, você vende bem, mas no momento em que você efetua a compra, você paga um encargo tributário muito alto e você vende com um encargo tributário muito alto, você soma aqueles 2 tributos que você pagou
na verdade, o seu rendimento líquido ele vai embaixo. Então, esse planejamento é de extrema importância, eu entendo ele como de extrema importância, né? E a questão da segurança também, voltando um pouquinho, né, no que foi falado, quando você compra um imóvel com problema e aí não consegue ter aquela avaliação, porque tem morador e etc. Quando você faz tudo isso, você tem um encargo maior, que é com advogado para a emissão na posse. Conta para a gente um pouquinho, doutora Larissa. Deixa eu explicar só o que é emissão na posse, para as pessoas entenderem, né? Fez todo o planejamento, né, Jaqueline? Adquiriu o imóvel, seguro por meio do leilão, estava tudo correto, enfim, mas o imóvel estava ocupado. Tentou a desocupação pela via administrativa, o que foi uma surpresa muito agradável quando eu participei do curso, porque o meu receio comprei um imóvel em leilão e está ocupado, e agora? O que eu faço? Né? Aí as pessoas têm esse medo, e foi uma grande maioria me falou, Renata, 90% das desocupações ela ocorre por meio administrativo. Você não precisa de uma demanda judicial. As pessoas normalmente elas saem de forma amigável, por meio de uma negociação, por meio de uma notificação. Isso me tranquilizou. Mas tem os 10%, né? Que é aquele que você não consegue. Então fala para a gente um pouquinho sobre o que é emissão na posse e como que funciona esse processo no Poder Judiciário. A emissão na posse é um procedimento jurídico que é utilizado para você dar a posse, o arrematante, quando tem uma resistência do detentor de entregar o imóvel voluntariamente. Essa ação de emissão na posse ela é utilizada no leilão extrajudicial. O que acontece? Você tenta amigavelmente retirar a pessoa, né, que está ocupando o imóvel que você arrematou, mas a pessoa não sai. Aí você notifica a pessoa, faz uma notificação extrajudicial, mas mesmo assim a pessoa permanece. Aí entra o Poder Judiciário. Você entra com o apoio de um advogado, não é a pessoa, não é o arrematante. O arrematante vai contratar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação de emissão na posse, em que vai pedir a desocupação desse imóvel. É importante que o prazo legal para desocupação do imóvel é de 30 a 60 dias. Então, é uma ação célere e rápida. E quando o juiz e o judiciário ele tem uma tendência a aceitar essa desocupação e fazer de uma forma mais célere, já é pacificado já. O direito de propriedade previsto constitucionalmente. Né? Você adquiriu um imóvel, ele está regular, né? Você pagou. Nada mais justo que seja célere, né? Com certeza. É célere e depois, quando tem todo um trâmite, você pode até pedir tutela de urgência, se você tem uma urgência que esse imóvel seja liberado, você consegue essa liberação a título de tutela, que é provisório, até esperar finalizar o processo. Quando finaliza, você tem um mandado de emissão na posse e sai a propriedade do seu imóvel. Tem as situações também de leilão judicial, que você não é que você vai ter um advogado, né? Você não precisa de entrar com uma ação de emissão na posse. Você faz uma manifestação nos próprios autos do processo de leilão judicial e com isso você espera um prazo de 10 dias, né? Depois da arrematação, o advogado faz a manifestação, o juiz libera o mandado de emissão na posse e ocorre a desocupação do imóvel. Entendi, perfeito. Conta pra gente um pouquinho das suas experiências com essas desocupações. Ocorre sempre de forma amigável? Você tem essa facilidade para intermediar, né, uma situação como essa? Eu vou rapidamente aqui falar de uma surpresa agradável também, que eu tive no meu primeiro contato em um imóvel que foi arrematado. E quando eu entrei em contato com a pessoa, né, que infelizmente ela precisaria desocupar o imóvel, como foi a minha primeira experiência, eu já cheguei, meu Deus, como que eu vou fazer, né, e agora? Mas foi uma surpresa boa. Por quê? Porque a pessoa, óbvio, não ficou feliz com a situação, mas compreendeu. Ela disse, olha, eu já estava esperando, eu já tinha conhecimento sobre isso, eu só gostaria de um prazo, né? Porque eu falei, não, a pessoa não quer, né, de forma nenhuma desocupar esse imóvel amanhã, enfim, claro que você terá o prazo necessário. Tem que existir a flexibilidade, né, Jaqueline? Eu acho que o arrematante ele precisa ter essa consciência da necessidade de flexibilidade, mas eu não vi uma barreira, sabe? Porque eu esperava tudo, menos que ela fosse amigável. E foi.
foi uma foi. surpresa agradável. E como você tem essa grande experiência, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas etapas, né? Como que você superou alguns desafios nesse sentido. É verdade, Renata. As pessoas ficam com a ideia, né, que eu vou comprar o imóvel no leilão, a pessoa não vai querer sair, e essa ideia é totalmente errada. Eu posso garantir para você que em 90% dos casos a negociação acontece, a saída é amigável, não tem ninguém vai depredar o imóvel, né? As pessoas que estão lá e que perderam o imóvel, elas já estão doloridas, sabe? É perder um sonho, né? Então, assim, por isso que eu sempre oriento, a nossa abordagem ela tem que ser o máximo humanista, né? Porque onde você trabalha com a humanidade, com o respeito ao outro, é claro que o direito é seu, você comprou o imóvel, você quer morar, mas aí você facilita tudo, né? Então, a maioria das pessoas, elas estão ali dispostas a fazer uma negociação para desocupação. Agora, é claro que nem tudo são flores, né? Existe aí realmente 10% que são pessoas que vão falar, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu já tenho um processo andando, eu vou esperar. E aí elas endurecem realmente no início, né? E depois elas vão flexibilizando. Aconteceu recente, agora no final do ano passado, um cliente meu comprou um imóvel em Lagoa Santa, um imóvel inclusive de alto padrão. Ele comprou por 1.415.000, foi avaliado errado pela Caixa por 2 milhões, ele vale 2,5 milhões. Uau! Né? Que rentabilidade, hein? Ele está rindo até aqui, né? E aí o ocupante falou, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero 300 mil para sair. E eu tentei, eu conversei com ele por uns 2, 3 meses, não vou sair, etc. Ou seja, chegamos à conclusão que não haveria realmente negociação, porque é impossível, né? Você vai dar 300 mil para a pessoa. Vamos fazer uma matemática, né? Realmente é um valor expressivo, mas foi arrematado por quanto? 1.415.000. E ele vale? 2,5 milhões. Ainda que ele não quisesse negociação nenhuma, 1.700.000 para 2,5 milhões é uma vantagem. Mas tudo é possível negociar, né? Nesse tipo de negociação, a gente realmente prefere, como a doutora falou, entra com a ação de emissão na posse, porque é bem rápido. Né? E o custo é menor. Então, foi o que aconteceu. Então, foi o doutor Giovanni, lá do escritório, entrou com a ação, e o juiz, no mesmo dia, entrou com a ação de manhã, de tarde, ele já expediu e liberou lá o mandado para poder ser notificado, o oficial de justiça ir lá, porque o oficial de justiça vai e fala, olha, o juiz está determinando que você tem que sair daqui. E o que aconteceu? Aquele senhor que não queria, o ocupante, que não queria negociar, já mudou a conversa. Ele viu que era realmente algo que ia acontecer muito rápido. E aí a negociação evoluiu e em 30 dias, no final do ano, antes da virada do ano, ele saiu do imóvel e eu convenci também as pessoas que compraram que era importante dar uma contribuição, uma vez que ele estava deixando tudo no imóvel. Cortina, mesa, fogão, ou seja, ele estava deixando o imóvel com sofá, com uma série de coisas. Gasto, né, para mobiliar, enfim, então, coerente. Seja, dos 300 mil virou 2 parcelas de 25 mil, né? Uma bela negociação. Então, ficou uma negociação fácil, a pessoa entendeu e é normal no início endurecer, mas mesmo quando endurece, pode ser que no decorrer da ação a gente consiga continuar negociando e essa ação ela acaba acabando mesmo, né? Encerrando ali pela via amigável. Não tem impeditivo nenhum, tá no curso do processo judicial, você fazer tratativas amigáveis. Mesmo no curso de uma ação. Você pode ajuizar e foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu nesse caso. Não tem impedimento nenhum. A gente pratica, tem outras ações também no escritório, não só para a questão de emissão na posse. E outras situações onde não, foi preciso realmente e tivemos que aguardar o processo. E aí também é tranquilo, porque o oficial de justiça vai, se precisar, ele pede o apoio policial.
É triste, a gente tenta na negociação mostrar isso para a pessoa, porque a gente não quer expor a ela essa situação, né? Imagina o caminhão de mudança, aconteceu também, tem pouco tempo, uma situação que a pessoa falou, não, daqui eu não saio. E só saiu realmente com o oficial de justiça, reforço policial e o caminhão de mudança. Sabe o que eu acho que falta? Nessa questão da saída humanizada, do diálogo humanizado, eu sempre converso muito com os meus clientes quando pedem orientações a respeito de aquisição de imóveis em leilão. Eu falo, gente, primeiro é a conversa, é o diálogo, para que você realmente tenha o respeito por aquela pessoa que ela está perdendo aquele imóvel. Mas aí vem aquele sentimento de culpa. Eu vejo que alguns clientes falam assim, mas eu não quero tirar nada de ninguém. Eu falo, você está muito enganado. Verdade. A partir do momento que você adquiriu aquele imóvel, quem retirou a propriedade, ou seja, a pessoa nem era proprietária, né? Muitas vezes no imóvel financiado, ela tinha posse, o bem era alienado, aquele imóvel já não pertence àquela pessoa. Aquele imóvel pertence ao banco. Então, na verdade, se existisse alguma discussão ali de quem é dono, na verdade era com o banco. Então, eu tento muitas vezes tranquilizar o meu cliente, porque não é ele que está retirando aquela pessoa do imóvel dela. Ele está simplesmente tendo direito, fazendo exercer valer o direito dele de propriedade, ele adquiriu. Né? Agora, antes de um imóvel ir a leilão, ele passa por muitas etapas, Jaqueline, nós sabemos disso. Verdade. Não é tão simples assim para uma Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco conseguir retirar aquele imóvel e levar aquele imóvel a leilão. A pessoa é notificada, a pessoa recebe uma primeira notificação, recebe uma segunda notificação, é oportunizado a ela para facilitar, refinanciar, flexibilizar. Só que tem pessoas que não são passíveis ao diálogo, né? Elas não gostam de dialogar. Aí perde o imóvel para o banco. O banco leva aquele imóvel ao leilão, a pessoa arremata aquele imóvel, já é seu. Aí a pessoa continua não querendo dialogar e não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí você tem que chegar numa etapa de falar assim, olha, desculpa, mas nessa situação faltou o diálogo da sua parte, porque você teve oportunidade com o banco, você teve oportunidade com o arrematante e você não quis em momento nenhum e quer fazer valer a sua vontade, é meu, eu quero... E aí tem momentos que não, infelizmente, a gente, né, a forma humanizada ela é extremamente importante, mas você precisa também resguardar aquilo que é seu. E né? você tocou, Renata, em algo importantíssimo, porque muitas pessoas com essa visão, eu falo diretamente, nós estamos resolvendo um problema, né? Vamos olhar pelo outro lado. Tem essa questão, porque a pessoa teve várias oportunidades de negociar com o próprio banco, de paralisar, tem condição que o banco paralisa, né, as prestações por 3 meses, depois o banco pega o que estava em atraso, coloca no saldo devedor e a pessoa continua, ou seja, ele tem várias chances. Ele também pode vender o imóvel. A pessoa ela está vendo que ela não vai dar conta. Por que ela não pega e muda o padrão de vida, vende o imóvel? Mas o imóvel está financiado, eu posso vender? Pode. Existe um processo que chama interveniente quitante. A pessoa que está comprando seu imóvel financia, o contrato dela quita o seu financiamento. Ou seja, você vai, né? Ou seja, conseguir sair daquela situação de manter um padrão de vida que você você não está aguentando mais. Então, por que ela não fez isso? Porque ela está no estágio de negação e de uma escolha daquilo que, infelizmente, vai levar a ela um prejuízo maior, né? Então, agora, importante também que o banco ele não quer tomar o imóvel das pessoas, né? Ele não quer. Ele não quer tomar e também não quer ficar, porque por isso que ele tenta a alienação, a venda, né, por meio de um leilão, porque o objetivo dele é transferir. E ele nem pode ficar, porque tem um acordo chamado Acordo de Basileia, que existe realmente uma quantidade de patrimônio que o banco pode ter. Exatamente. E se o banco descumprir isso, ele vai realmente... descumpre a norma internacional e ele vai ter sanções em relação a isso, né? Agora vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, ITBI.
Eu gosto de falar de imposto, né? Ah! Eu gosto de falar de imposto. E é uma situação, Belo Horizonte, né, Jaqueline já me adiantou, que Belo Horizonte funciona já dentro da normalidade, que você, quando adquire, arremata um imóvel em leilão, você paga o valor do ITBI. Para quem não sabe o que é ITBI, o ITBI é o imposto municipal que você paga no momento da aquisição de um imóvel, tá? Então, Belo Horizonte funciona dessa forma, né? Você paga o ITBI é calculado sobre o valor da arrematação. Sim. Mas tem municípios que não gostam e não fazem e batem o pé e dizem que não, que Sim. é pelo valor venal ou pelo valor de avaliação, que é muito pior, né, Que é Jaqueline? muito pior. Então, ou seja, se você compra um imóvel com 50% de deságio, né? Vamos colocar um imóvel que você vai avaliado em esse imóvel mesmo do seu cliente, né? Que ele comprou, vamos arredondar aqui em valores. Ele comprou por 2 milhões, avaliado em 2 milhões, comprou por 1 milhão, então ele teria que pagar ali 5% de ITBI, 2.000% de ITBI, eu não me lembro aqui agora qual que é a taxa específica. Só que ele teria que pagar sobre 2 milhões ou sobre 1 milhão? Ele tem que pagar pelo valor que ele arrematou. E cada município tem um percentual. Se ele comprou em Lagoa Santa. Em Lagoa Santa é 4,7, mas se você pagar antecipado, você vai pagar com 50% de desconto. É um belo benefício, é um Lagoa belo Santa oferece, benefício. Né? Belo Horizonte já não é assim. É 3% sobre o valor de arrematação. O que acontece é que alguns municípios não querem cobrar o imposto em cima do valor da arrematação. Lagoa Santa é sobre o valor da arrematação? É em cima do valor da arrematação. Entendi. Só que tem município, por exemplo, esse exemplo desse imóvel, né? Então, o seu cliente pagou o ITBI sobre o valor da arrematação, R$1 milhão. 1.415.000. Então, eu estou falando sobre a gente arredondar, né? Fica mais, agora, e dependendo do município, seria o ITBI calculado sobre R$2 milhões ou sobre R$2.400.000, né? Que é o valor que foi avaliado o imóvel. Qual que é a situação nesse ponto específico? Já é pacificado pelo STJ, entendimento pacificado, que o valor que tem que ser pago de ITBI, do imposto, é sobre o valor da arrematação. Mas, infelizmente, tem municípios que não aceitam e fazem essa cobrança em cima do valor venal ou em cima do valor de avaliação do bem. Duas situações, né, Jaqueline, nesse ponto. Ou você paga o valor e depois busca isso pela via administrativa ou pela via judicial, ou você impetra o mandato de segurança para que você possa efetuar o pagamento pelo valor, de fato, que foi o valor da arrematação. Para que as pessoas entendam mais ou menos como funciona essa etapa, você chegou em um município, né, você adquiriu um imóvel em determinado município, porque você pode arrematar imóveis em determinado, não necessariamente no lugar que você mora, é incomum as pessoas arrematarem imóveis, inclusive em outros municípios. Então, chegou no cálculo do ITBI, verificou o que cobrou pelo valor da arrematação, tudo ok, problema nenhum, faça o pagamento. Se o município recusa, ele decide fazer a cobrança sobre o valor venal ou sobre o valor da remuneração, você primeiro pode fazer o requerimento administrativo, o que normalmente eles não aceitam, né? Salvo se vai para o departamento jurídico faz a análise, entende que existe jurisprudência pacificada, então, por vezes, isso se resolve pela via administrativa. Mas não compreendeu, a via administrativa não solucionou, aí, primeira instância, depois pode ir a segunda instância, e em último caso, STJ, né? Porque esse tipo de assunto, de tema, é competência do STJ. No STJ já é pacificado, então eu sempre tenho segurança de falar isso para as pessoas, olha, pagou o valor do ITBI pelo valor venal ou pelo valor de avaliação, você pode ingressar com uma ação judicial, porque isso é uma grande possibilidade de êxito. Quando a gente não pode falar que é êxito, né? Muita irresponsabilidade falar que é causa e ganha, mas é uma grande possibilidade de êxito, porque entende-se que as normas estabelecidas, elas não podem, né, sobrepor o que estabelece o Código Tributário. Então, o Código Tributário Nacional estabelece sobre o valor da venda, o valor que foi adquirido. Então, por isso que isso é pacificado. Você já se deparou com problemas nesse sentido com clientes? Vários. Como que eles se conseguiu resolver pela via administrativa? Alguns sim, outros não. Aí eu posso dizer o seguinte, você tem um edital com uma norma
onde depois que você arrematou, você tem 30 dias para fazer a escritura. Então, nós ficamos frente à seguinte situação. Se você entra judicialmente, né, você resolve, não, eu não vou pagar e vou entrar e vou esperar a resposta judicial. Você vai descumprir o edital. Então, se você descumprir o edital, você vai perder a entrada do imóvel, né, que é os 5% como multa, e vai perder também o que você pagou para o leiloeiro, se você estiver comprando um imóvel no primeiro leilão, no segundo ou na licitação aberta. Então, nessa brincadeira, você já vai perder de cara 10%, né? Uhum. Então, o que nós estamos orientando? Pague, né? Geralmente, nunca vi eles cobrarem o ITBI pelo valor venal, eles cobram pelo valor de avaliação mesmo, né? Então, o imóvel foi avaliado por 2 milhões, eles querem cobrar por 2 milhões. Não vão querer cobrar por 1 milhão no nosso exemplo aqui hipotético. Então, eu oriento o cliente o seguinte, pague o ITBI e vamos tentar, né, via administrativo, se não der certo, via judicial. E 100% dos casos existe êxito, né? 100% dos casos existe êxito. Sim, sim. Eu mesmo comprei, né, no imóvel que eu citei, que eu comprei para mim, foi cobrado em cima de 620 mil, né? E eu comprei o imóvel por 360. Isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, né? Então, ou seja, Belo Horizonte já está bem tranquilo, Lagoa Santa também, agora outros municípios não. Então, tem que, como a gente não pode descumprir o edital, tem que registrar, eu oriento pagar e depois entrar administrativamente como um primeiro passo. Seria mais seguro até pela celeridade, pela né? celeridade. Também. E nesse caso específico, é possível também impetrar um mandado de segurança, mas você, observando que está próximo ali do limite, né, do edital, você tem que fazer o recolhimento. Você tem que fazer o recolhimento. Você pode até tentar pela via, né, de um mandado de segurança, mas com aquela consciência, se chegar próximo ali à data, faça o recolhimento e evite uma penalidade ainda maior. Né? É verdade, porque tem o prazo também do cartório para registrar, sim, né? Então a gente que não é tão simples, que não é tão né? simples, Tende a ser um pouco e pode moroso. ter alguma pendência, né? Para resolver. Quando tem pendência, aumenta mais o prazo. Então são uma série de consequências, né? E se você também, imagine que você vai precisar de entrar com uma ação de missão na posse. Se você não paga o ITBI, você não dá sequência numa escritura, você não registra. Se você não registra, você não é seu. Não é seu, você não entra com a ação de missão. Né? Não entra com a ação de missão na posse, porque você vai precisar desse documento para isso. Então, é uma cadeia de consequências, né? Então, a pessoa precisa se preparar, né? No primeiro momento, o valor de arrematação do bem, os encargos tributários, já prevendo o valor cobrado sobre o valor de avaliação, né? E os demais encargos com os registros. Sim. Então, quando você vai adquirir um imóvel em leilão, às vezes olha só, o imóvel, você mesmo citou aqui, né? O imóvel avaliado em 50 mil reais, comprou por 22, enfim. Eu tenho 22, então eu vou comprar. Não, né? Porque você ainda tem o ITBI, você ainda tem os registros. Não, tudo isso precisa ser calculado antes da compra. Então, depois que eu concluí uma compra segura, regularizei, está em meu nome, aí sim você pode adotar medidas, se não for medidas pela via administrativa, de uma negociação, que eu digo na saída da pessoa, né, se o imóvel estiver ocupado, mas também com relação às ações judiciais. Agora, é comum também encontrar imóveis que já estejam desocupados? Só para tranquilizar quem... Porque senão as pessoas estão falando, mas só tem imóvel ocupado em leilão? É comum encontrar imóveis já desocupados? É comum. Inclusive, já que a gente está falando de Lagoa Santa, tem vários lá que estão desocupados. Que a gente faz uma investigação prévia, né? Também. E na medida que as nossas consultorias vão andando, a gente já vai indicando para o nosso cliente aquele imóvel que está desocupado, que é claro que é muito melhor, né? Um imóvel desocupado. Mas uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte, o imóvel desocupado, eu já posso trocar a chave e ir entrando, né? Então, né? Como é que é isso? Bom, primeiro a gente orienta o seguinte, você vai registrar o imóvel no seu nome, vai procurar, né, a autoridade do condomínio, que é o síndico, e vai fazer isso de forma acompanhada, preferencialmente filmando o que está acontecendo. Por quê? Porque você pode abrir o imóvel e pode ter algum bem lá dentro, né? Ou pode não ter e a pessoa alegar que tinha.
Esse é um né? grande Por problema. isso a importância de você ter uma testemunha, né? Estar acompanhado e de filmar a abertura para você evitar qualquer problema. É claro que os imóveis desocupados não são a grande maioria, né? Eles existem sim, em menor quantidade, mas é preciso que a pessoa não entre, fique afoito e já vai abrindo, porque senão ele pode realmente se deparar com uma situação depois, né? Que não vai ser interessante para ele. Ele vai ter que, né? Isso é uma segurança que a pessoa precisa ter, porque não se sabe, né? A outra pessoa que estava residindo ali pode ter uma má-fé. Então, um acompanhamento, sim, por meio de uma filmagem. Se for um apartamento, né? Se for um condomínio, a pessoa responsável pelo condomínio, sendo uma casa, de preferência também com acompanhamento, né? De um oficial, alguém que possa realmente ali, tem fé pública, né, e que possa realmente te resguardar de algo futuro, porque senão caracteriza uma invasão, né? E por mais que você tenha ali toda a documentação, a arrematação, tudo certinho, mas tem que ter essa cautela, tem que tomar muito esse cuidado mesmo no momento da compra. Mas foi uma grata surpresa quando eu iniciei os meus estudos, né? Isso foi no ano passado, a respeito de imóveis em leilão, eu não tinha um conhecimento aprofundado sobre isso, e comecei a estudar, entender a matéria. Me chamou mais atenção ainda a dificuldade das pessoas em entender sobre o planejamento tributário, que aí já é mais dentro da minha área, né? Como que as pessoas adquirem esses imóveis, pensam em aumentar o seu patrimônio, mas não se preocupam em reduzir a carga tributária nessas aquisições, na administração desse patrimônio. Mas por isso que nesse primeiro episódio, né, da nossa segurança patrimonial, que esse evento vai acontecer uma vez ao mês, espero que tenham vocês aqui outras vezes também, mas eu senti de extrema importância, porque sempre que falo, comento com as pessoas, olha, você tem vontade de investir? Ela fala, investir em quê? Eu falo, 1000 coisas que você pode investir, né? Ações, várias, investir em cotas, em empresas, ser um empreendedor, mas eu entendo que um investimento em imóvel é algo que realmente traz algo seguro, porque é palpável, né? É diferente, tem pessoas que têm essa dificuldade de fazer investimento em ações. Eu entendo que é um bom investimento, que traz uma rentabilidade muito grande, mas você precisa ter um conhecimento muito aprofundado, porque ele movimenta, né? Ele oscila muito. E o mercado de imóveis é um mercado interessante, porém, a compra ela tem que ser uma compra num valor que realmente vai te dar uma rentabilidade, porque não adianta você comprar um imóvel por 1 milhão e vender por 1,1 milhão. É verdade. Né? Não justifica, você não está fazendo nada, às vezes você está tendo até um prejuízo. Mas um outro ponto que quando eu iniciei esses estudos e me chamou muita atenção, são os leilões judiciais. Eu por curiosidade, comecei a entender mais, aprofundei mais no tema e percebi grandes oportunidades em leilões judiciais. E percebi também a dificuldade de arrematação, tá? Só que a questão do leilão judicial, ele tem uma segurança que precisa ser, uma segurança não, né? Uma precaução ainda maior. Eu não consigo, aí não é falando porque sou advogada, mas eu não consigo imaginar uma pessoa adquirindo um imóvel por meio de um leilão judicial sem auxílio de um advogado. Impossível. Por quê? Eu entendo isso como algo impossível. Impossível. Porque aquele leilão judicial, ele está atrelado, muitas vezes, a diversas ações judiciais. E incrível, porque às vezes a situação é muito fácil de ser resolvida e as pessoas não têm conhecimento. Tem um imóvel, por exemplo, que eu verifiquei e a pessoa estava interessada em fazer aquisição, aí a pessoa, Renata, já olhei lá, tem usufruto, eu não quero, porque isso vai me dar muito problema, eu não vou conseguir, etc. Eu falei, ok, já pesquisou se a pessoa faleceu? Porque às vezes está lá, está registrado o usufruto, mas a pessoa é rica. O que aconteceu? Fizemos uma pesquisa, a pessoa já havia falecido. Então, ou seja, aquele usufruto ali não existia mais. Né? Então, o imóvel, a dificuldade de arrematar aquele imóvel era porque existia o registro, né, a verbação de usufruto, mas aquele usufruto ele já não tinha mais nenhuma vigência, porque a pessoa já havia falecido. Outras situações também que eu me deparo com facilidade,
muitas vezes tem diversas averbações de ações judiciais, né, naquele imóvel com indisponibilidade, né, ações com indisponibilidade, de forma, só explicando claro para as pessoas, é porque quando você ajuiza uma ação, principalmente ações de execução, você pode registrar a indisponibilidade do bem, averbar a indisponibilidade do bem nessa determinada ação. E eu pesquisei, tinha inclusive, que eram diversas ações trabalhistas, a pessoa, eu não tenho interesse, porque tem muitas ações, enfim, fui pesquisar, 90% das ações estavam arquivadas. Então, ou seja, você às vezes pega uma matrícula, tem lá um leque de disponibilidade. Mas se você não faz uma pesquisa em processo por processo para entender, por quê? O processo estava arquivado, mas não foi comunicado ao cartório para retirar a indisponibilidade. Então, por isso que eu entendo, existem muitas vantagens na compra de imóveis em leilão judicial, mas eu não consigo vislumbrar a possibilidade de uma pessoa adquirir sem auxílio de um profissional que tenha o conhecimento. Também não adianta só ter um profissional, né? Um profissional que tenha conhecimento, né? E aí eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você lida 90%, né, do seu trabalho com o leilão extrajudicial, mas já se deparou com alguns clientes, algumas pessoas que já compraram o imóvel por leilão judicial e tiveram uma grata surpresa ou não, ou algum problema específico? Realmente, eu atuo bastante com leilão extrajudicial, até mesmo porque ele é mais simples, ele é mais rápido, e como você mesmo disse, Renata, o leilão judicial, ele requer um estudo muito aprofundado, né? É preciso estudar todo aquele processo, é preciso estudar até mesmo o juiz, né? Porque tem juiz que ele é mais rápido, tem juiz que não é tão rápido, então é um processo que pode demorar muito mais tempo para você conseguir aquele imóvel. A outra questão também já me deparei sim com clientes que compraram imóveis em extrajudicial e inclusive estão muito felizes, né? Compraram imóvel aí por 1 milhão que vale 4 milhões, inclusive foi alugado pela própria minha imobiliária, foi resolvido todos os problemas, mas tem que realmente avaliar. A outra situação é que no leilão judicial pode ser também que as pessoas que estejam no imóvel, né, se for o caso, elas podem alegar uso capião, né? Então, é preciso tem que ter essa cautela. Essa cautela. Num leilão extrajudicial, o uso capião já é algo que não acontece, né? Apenas uma situação. Por isso que a importância da assessoria, ela é em todo e qualquer leilão. Né? Eu fico impressionada, como você falou, até retomando, você falou o seguinte, as pessoas não estão fazendo conta, elas não estão preocupadas, né, em relação à carga tributária, mas eu acho para mais, viu? Eu vejo que elas não estão preocupadas realmente com uma série de coisas, não é só a carga tributária, não. Isso é verdade. É uma verdade, elas estão fazendo as propostas que eu fico assustada, muitas vezes estão fazendo proposta para comprar um imóvel quase pelo próprio valor dele. E eu fico pensando, meu Deus, da onde que essas pessoas estão sendo orientadas por quem? Né? Falta uma assessoria, né, Jaqueline? Falta uma assessoria, né, doutora Larissa? Bom, estamos chegando ao final. É uma pena, né? Passou muito rápido. Muito. Eu gostaria de passar a palavra, Jaqueline, para as suas considerações finais e aqui já agradecer também a sua confiança, né, por participar com a gente nesse primeiro nosso episódio aí, que espero que sejam muitos. Eu que agradeço, doutora Renata. É uma honra estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante, né, que é a segurança patrimonial, no momento que a gente vê pessoas investindo sem, né, esse conhecimento que é tão rico, né, esse nosso debate. Eu espero realmente que ecoe toda essa nossa discussão aqui e que a gente possa abençoar as pessoas para que elas possam prosperar mais e mais. E contem com a gente, né, lá da Faz Morar, para ajudar vocês aí a fazer boas escolhas, assim como eu sei que podem contar com vocês duas para dar todo o apoio jurídico, né? Eu agradeço imensamente. Muito obrigada, doutora Larissa, muito obrigada pela confiança. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, doutora Jaqueline, pelos conhecimentos de grande valia aqui nesse debate de segurança patrimonial. Eu queria deixar um recado, se você está querendo adquirir um imóvel, está querendo uma consultoria, pode contar com o escritório Bertoldo Advogados, que a gente está aqui para atendê-los.
Gente, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Realmente o objetivo é levar conhecimento, é transmitir essas informações. Eu sei que são informações valiosas e vamos aprofundando aqui cada vez mais nos assuntos e levar cada vez mais as informações e conhecimento para todos vocês. Muito obrigada.